tudo bem? Eu sou Karen, psicóloga aqui do CRAS. Hoje a gente veio falar um pouquinho a respeito do autismo, né? Um tema muito importante. E aí, para conversar comigo, eu trouxe aqui a minha colega de profissão, a Arícia. Tudo bom, Arícia? Tudo bem. Me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Arícia. Eu trabalho com clínica desde que me formei, né? Eu tenho alguns conhecimentos, fiz alguns estudos sobre o transtorno do espectro autista, né? E eu sei um pouco, né? E aí a gente vai debater aqui para conversar um pouquinho mesmo para esclarecer, né? O que é o autismo. Sim. Repetitivos ou estereotipados e um repertório restrito de interesses e atividades, né? O que seria isso? Os autistas, eles apresentam comportamentos repetitivos, seja de manejo com as mãos, seja de comportamentos repetitivos no modo de andar, no modo de agir, né? Ali no meio das atividades. Eles têm uma dificuldade na interação, ou seja, eles não comunicam com facilidade, né? Então, a comunicação é bem precária, né? Muitas vezes eles nem falam nada. E existem alguns interesses restritos a atividades. O que seria isso? Eles preferem um exercício a outro, preferem um esporte a outro, preferem alguma característica específica, algo específico que chama a atenção deles. Sim, eles têm muita dificuldade, né, de mudança de rotina, né? Então, qualquer mudança de rotina para eles é muito difícil, né? Se adaptar ao novo, é algo que deixam eles realmente muito nervosos, né? Irritados. Alicia, o autismo tem vários estudos, né, que falam de diversas causas, né? Mas, assim, o que você traria para a gente que seria uma causa do espectro autista? Como você mesmo colocou, né, não existe uma causa única para o autista, né? Existem combinações influentes, genéticas e não genéticas, ou ambientais, que favorecem para esse transtorno vir a acometer uma pessoa, né? Então, assim, não existe um gene específico, como no cromossomo, por exemplo, síndrome de Down, né? A síndrome de Down tem no cromossomo 21. No transtorno do espectro autista, não existe isso, né? Não existe um gene específico que, deformado ou transformado, possa vir a acometer esse transtorno, né? Mas existe a combinação de fatores genéticos, né? Ou seja, herança, né, familiar, ou não genéticos, né? Hereditários. 81%. Né? Tem estudos que trazem que são 81% hereditários. Sim. E a combinação da união de infecções e intoxicações que não são genéticos, mas que, devido a essa aproximação com algo tóxico ou algo que causa algum tipo de infecção, pode vir a contribuir, né? Não é 100% garantido que é isso, né? Isso são fatores que contribuem. E alguns estudos foram feitos, né, para verificação se a vacinar o seu filho, se dá autismo, né? Alguns estudos foram feitos perante isso para saber se é verídico ou não essa especulação que fizeram, né? E não é verídico, né? Vacinar uma criança não dá autismo, então é mito essa informação. Importante isso, né? E tem casos também, Arícia, de que um dos fatores também, né, que foram levantados é a idade, né, avançada do pai e também o uso de alguns ácidos, né, como o ácido valproico, né, que é para epilepsia, um remédio de epilepsia, utilizado durante a gravidez, né? Também tem que ter muito cuidado com isso. Mas, assim, não tem uma fórmula, né? Algo específico, dizer só isso, né? Não temos ainda. Não tem nada que diga assim, se eu fizer isso, eu não vou ter um filho autista. Não existe isso. Exatamente.
qual o déficit, né, apresentado tanto na comunicação verbal quanto na comunicação não verbal e comportamentos. Até comportamento você já falou um pouquinho, mas assim a respeito do verbal e do não verbal, né? O verbal é aquilo que a gente fala, e o não verbal é a linguagem não falada, né, através de palavras. Qual o déficit que a pessoa com autismo, a criança, apresenta? Dificuldade ou atraso na linguagem, né? Por volta de os 4 anos, a criança já tem uma linguagem um pouco mais avançada. E nesse período a criança não fala, né? A criança autista não fala, né? Lá por volta de 1 ano, 1 ano e meio, a criança começa a expressar algumas palavras, expressar algumas feições, né, no próprio rosto, dizendo que não está gostando, né? Porque a gente sabe, quando com as expressões faciais, a gente consegue identificar se a pessoa está feliz ou se está triste, né? E a criança autista não, né? Ela não consegue, ela tem essa dificuldade de perceber as emoções do outro, né? Então, se uma pessoa está chorando, às vezes ele vai rir, né? Porque ele não sabe identificar, né? Ele não tem esse, digamos assim, esse termômetro para identificar que alguém está triste, ou que está feliz, ou que está sentindo alguma outra emoção, né? Em relação à fala, né? A fala essa que a gente está aqui se comunicando, né? Essa comunicação verbal, eles têm esse atraso também, né? Seja pela repetição de palavras, seja pela dificuldade na linguagem, né? Seja pela dificuldade de identificação mesmo do que o outro quer dizer, né? Porque uma coisa muito importante da gente falar é que o autista, ele não consegue perceber algo simbólico por trás, né? Então, vamos supor, você passa uma mensagem para o autista, a borboleta falou assim, assado. Ele não identifica isso, né? Ele não consegue entender, mas como? Claro, né? Tudo claro Isso. e transparente, né? Mas como? Como assim a borboleta está falando? Ela não fala, né? A borboleta não fala, né? Então ele já vai identificar que aquela história é falsa, né? Aquela história é mentirosa. Tem também a dificuldade visual, né? De contato visual, manter o contato visual, né? De expressar mesmo afeto, que muitas vezes é tido como uma pessoa mais fria, né? Mas é pela essa dificuldade mesmo de interação social, né? Uhum, sim. E você falando Ô, da Ari, questão do pode comportamento, falar. né? Eles têm alguns comportamentos que são repetitivos, né? Seja a ecolalia, né? Que é falar muitas vezes a mesma palavra. Por exemplo, eu quero uma boneca, a boneca, a boneca. Eu quero uma boneca, a boneca, a boneca. Né? Eles repetem muitas vezes, né? Isso chama-se ecolalia. E também acontece no movimento repetitivo. Por exemplo, a criança está aqui e aí ela começa, né? Sim. Ela repete muitas vezes o comportamento, né? Independente do que seja, ou bate muito palma, ou tem alguns tipos de dificuldade que o autista ele não consegue executar, né? Por exemplo, dar tchau. O autista ele não dá tchau assim, né? Ele dá tchau assim. Por quê? Tem alguns estudos que falam que é porque ele precisa ver que ele está fazendo, né? Qual é o comportamento que ele está tendo. Então ele não vai dar tchau assim, porque assim para ele está errado. Ele tem que dar tchau assim, porque ele está vendo a mão, né? Ele está vendo a frente da mão, a palma. né? A gente ensina ele a dar tchau assim. Então o que ele precisa ver? Ele não precisa ver as costas, ele precisa ver a frente, né? Então em determinados pontos eles vão muito no literal, né? Eles não vão pelo simbólico, né? Ô, Arícia, a mãe e o pai, né, o responsável de uma criança, ou mesmo o adulto, né, que identifica alguns comportamentos, que tem essa dúvida, né, de ser ou não autista, quem eles podem estar procurando? Que profissional eles podem estar procurando? Eles podem procurar o neurologista, o psiquiatra, né, o psicólogo, o fonoaudiólogo, pedagogo, fisioterapeuta, nutricionista, né? Podem estar procurando diversos profissionais, né? Em especial, psiquiatra ou neurologista, fonoaudiólogo e psicólogo.
né, são os profissionais que mais recebem queixas. Por quê? Neurológico, porque existe o atraso, né? Seja do desenvolvimento, seja do desenvolvimento físico ou da fala, né? Seja pela dificuldade de interação, né? Então, procura-se esse profissional por essas dificuldades. Outra dificuldade que procura o fonoaudiólogo é devido à dificuldade com a fala, né? Que muitas vezes as pessoas acham assim, ele não está escutando direito, né? Ou ele não sabe verbalizar. Então, vamos levar no fonoaudiólogo, porque aí lá o fono vai ajudar, né? E leva-se também, muitas vezes, no psicólogo pela dificuldade no comportamento, né? Mas ele briga muito, ele chora muito, ele reclama muito, né? Mas muitas vezes ele reclama, ou chora, ou se irrita, é por essa dificuldade, por essa incompreensão da família, né? Porque não consegue compreender que aquele comportamento dele, que a rotina dele vai mudar, né? Que a rotina não pode mudar, né? Como você mesmo colocou. A rotina, eles têm dificuldade de mudar a rotina. Então, quando um mínimo detalhe acontece, né, o que essa família faz, né? Muda esse detalhe que para ele é importante, então ele já ativa o sinal de alerta e começa a chorar, né? Uhum. Existem muitas outras questões, né? Muitas vezes procuro o fisioterapeuta pela dificuldade de andar, né? Que muitos autistas apresentam no início da vida, né? Também. Sim. É assim, acaba que é um trabalho, né, no caso, em equipe, né, de vários profissionais. Assim, de início, né, nessa fase de diagnóstico mesmo, acredito que seja mais indicado o neuropediatra, o psiquiatra e o psicólogo, né? Aí, depois disso, nessa fase de realmente melhorar a questão de adaptação, questão de bem-estar, aí realmente entra todos esses profissionais, né? Como você falou, né, Arícia? Entra todos eles, porque cada um tem a sua área específica que vai estar ajudando essa pessoa ou essa criança, né? Que muitas vezes são crianças super pequenininhas, tem umas que em casos mais graves que não tem nem um ano. Então, nesse caso aí já é o neuropediatra, né? O psiquiatra infantil, porque aí já é mais, tem que ter um cuidado, né, maior, é mais difícil realmente, né, de estar diagnosticando, mas os pais podem estar procurando esses profissionais que vai conseguir ter um diagnóstico e depois disso, né, um prognóstico e um encaminhamento aí para ter, e quanto antes, né, procurar profissionais da área, melhor para um bem-estar dessa pessoa, né? Muitas vezes os outros profissionais, esses são os essenciais que a gente precisa procurar de início, né? Mas muitas vezes os outros profissionais servem como porta de entrada. Né? Também. Às vezes é o professor que identifica, né? Exato. Às vezes é um parente que vai identificar, né? Então, assim, depende muito de cada pessoa. E lembrar, né, que cada autista é único, né, não é generalizado, né? Alguns autistas vão apresentar tal comportamento que outro não vai apresentar, né? Então, são múltiplas formas de ser autista. Exato. Ô, Arícia, a pergunta que acredito que mães e pais e familiares fariam, o autismo tem cura? Não existe cura, né, para autista, mas existe tratamento, né, que ajuda e estimula o desenvolvimento, né? Ou seja, muitas vezes o autista ele precisa desse acompanhamento contínuo, né? Porque às vezes a fala vai regredir, às vezes o desenvolvimento físico vai regredir, né? Eu já assisti documentários, né, que falava que o autista passou dias, meses, anos sem falar nada, né? E aí perguntaram para ele, quando ele começou a falar de novo, perguntaram para ele por que ele estava falando agora. Porque agora eu vejo importância, porque agora eu acho que deve, né? Então ele passou a vida inteira sem falar porque ele não queria falar, né? Então, assim, a gente precisa respeitar também isso, né? Sim, exatamente. Então, assim, para a gente finalizar o nosso vídeo, quais, assim, os sinais mais específicos que você diria hoje para mães e pais e familiares que têm, principalmente crianças, né, ficarem atentos?
existem alguns sinais globais, né, que podem caracterizar o autista, né, mas lembrando que nós, pais, mães, professores, nós não temos autorização para dar diagnóstico nenhum para nenhuma criança, né? Surgiu alguma dessas dificuldades, surgiu algum desses sinais, né? Surgiu alguma dessas características, procura um profissional, né? Então, o que pode ser? Que muitas vezes a criança evita contato visual e prefere ficar sozinho, né? Luta com a compreensão dos sentimentos de outras pessoas, né? Permanece não verbal ou atrasou o desenvolvimento da linguagem, né? Repete palavras e frases muitas vezes, né? Obtém perturbado por pequenas alterações na rotina, né? Ou seja, ele fica perturbado com pequeníssimas alterações na rotina, tem interesses muito restritos, ou seja, tem preferência de alguma coisa e não gosta de outra e não faz essa outra coisa, né? Por exemplo, gosta muito de esporte, gosta muito de futebol, mas não faz de jeito nenhum uma caminhada ou não faz de jeito nenhum alguma atividade mais refinada, né? Realiza comportamentos repetitivos, como bater, balançar ou girar, e tem reações incomuns e muitas vezes intensas a sons, odores, sabores, texturas, luzes ou cores. Eles Né? têm muita sensibilidade, né? Hipersensíveis. Às vezes um ruído que outras pessoas nem vão estar escutando, mas para eles vai ser algo muito torturante, de colocar a mão no ouvido mesmo e tampar. E também dificuldade de acompanhar gestos. Às vezes a mãe aponta, olha aquilo ali com o dedo, e ele não acompanha, né? Ele tem dificuldade de apontar e também tem dificuldade de acompanhar quando outra pessoa aponta, né, o dedo para um objeto, algo. Às vezes, o que eles fazem é pegar o dedo do pai ou da mãe e levar até a coisa, né? Ao invés de apontar. Isso no caso mais assim, mais tranquilo, né? Isso. Das coisas, né? Bom, Arícia, vamos ficando por aqui. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição para nós aqui do CRAS, para toda a comunidade. Muito obrigada. E se você quiser deixar aí uma mensagem, fique à vontade. Eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre um prazer realizar atividades assim, né, de educar mesmo, né, o público, de falar mesmo para o público, de conscientização, né? E esse mês, né, nada mais é do que conscientização do autismo, né? Então, a gente precisa ficar alerta aos sinais e lembrar, né, que há muito tempo os autistas sofreram, né? Sofreram décadas e décadas sem estudos, né? E hoje a gente tem estudos riquíssimos sobre autista, né? Tem o PIPA, que faz um trabalho belíssimo, né, sobre o autista e é algo que vale a pena conhecer, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é: tenha paciência com as crianças, né? Apresentou algum sinal? Já procura ajuda, já procura um profissional, tá? Então tá bom. Obrigada, Arícia. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo para todos.